Oi, Zenin, tudo bem por aí? Tudo bem, dentro do possível, tudo bem. Sempre, né? Seguimos resistindo, Aham. pois é. Agora Isso com aí, mais esperança. tá aqui. Vamos lá, vamos falar sobre 3 estreias brasileiras. Que bom, né? Documentários estreando essa semana e a gente começa com O Grande Irmão, que inclusive traz esse tema da ditadura brasileira, a interferência da ditadura no golpe do Chile, inclusive, né? Como o Brasil teve essa interferência ali no golpe do Chile, no assassinato de Salvador Allende. Eu dei uma olhada no trailer, achei super interessante. Começa contando pra gente então um pouco mais sobre esse documentário, Zenin. Esse tipo de documentário ele tem uma utilidade histórica para nós, né? De mostrar que esse absurdo que a gente está vivendo atualmente no país e que o Callejon descreveu com tanta propriedade, ele não se dá por acaso, ele tem raízes históricas, né? Esse documentário, na verdade, é o seguinte: ele é dirigido pelo Camilo Tavares. E ele é o segmento de um primeiro documentário que ele já tinha feito, chamado O Dia que Durou 21 Anos, se referindo aos 21 anos da ditadura brasileira. E nesse segundo documentário, ele mostra, inclusive com material inédito, como o Brasil, na época, 1973, início dos anos 70, interveio e foi um colaborador ativo no processo de derrubada do presidente eleito democraticamente no Chile, Salvador Allende, o socialista Salvador Allende. Né? É um documentário muito impressionante, eu fiquei muito impressionado. Ele traz material, por exemplo, de diálogos entre o então presidente americano Richard Nixon e Henry Kissinger, o poderoso Henry Kissinger, que está vivo até hoje, né? Eles debatendo sobre. São gravações mesmo, não é nada que alguém imaginou, tal, são gravações que depois foram divulgadas, debatendo o que fazer no caso do Chile. Né? E o Nixon, uma certa hora, falou: nós temos que dar um jeito de dar um pontapé na bunda desse Allende, quer dizer, nós temos que tirar do poder. E, nesse sentido, houve uma articulação muito fina, que é documentada com gravações e depoimentos, entre os Estados Unidos, que não queria mais um regime socialista naquilo que ele considera o seu quintal, que é a América Latina, né? Já bastava ter que aguentar Cuba a 100 quilômetros da Flórida, né? Ele não queria mais um regime socialista na América Latina, porque poderia ser um mau exemplo para outros países, né? Então precisava se derrubar aquele governo. Né? E o Brasil interveio de uma forma muito ativa. O então embaixador brasileiro em Santiago do Chile era uma espécie de ativista contra o presidente Allende, né? Seguindo ordens emanadas do Brasil, diretamente do governo brasileiro. Tudo isso documentado, né? Tudo isso com testemunhas, tudo isso documentado. E a parte final desse documentário, o terço final desse documentário, é muito duro, porque narra, após a derrubada de Allende, como essa colaboração continuou sob a forma de tortura. Então, policiais brasileiros foram deslocados para Santiago do Chile para oferecer, vamos dizer assim, o conhecimento que eles já tinham da prática de tortura, para aplicar em prisioneiros no Chile. Né? Inclusive em prisioneiros brasileiros, porque você sabe que um dos centros de detenção mais inomináveis, um centro de horror, foi o Estádio Nacional, um estádio de futebol que foi usado como prisão para prisioneiros políticos. E entre eles havia 52 brasileiros. E se discutiu o que se fazer com esses brasileiros que estavam lá. Nós temos a depoimento de uma sobrevivente desses suplícios, desses horrores praticados lá, né? A Vera Timóteo, né? E que conta tudo isso em minúcias. Né? Então, é um documentário assim, de utilidade pública, né? Para nós que temos hoje em dia, infelizmente, a gente vê nas ruas pessoas
não sei se de maneira inocente ou de maneira canalha, pedindo a volta de regime militar, de intervenção militar. Então, esse documentário mostra de uma maneira bastante clara e bastante didática o que significa uma intervenção militar. Né? O custo que isso tem para um país que entra nessa roubada. Né? Então é um documentário de utilidade pública. Na verdade, o Camilo, eu troquei algumas ideias com ele, e ele fala, esse na verdade é um documentário em defesa da democracia. Né? O valor que está por trás na denúncia da ditadura é a afirmação do valor da democracia, das garantias democráticas, das garantias dos cidadãos. Então é muito importante que esse documentário seja visto. Inclusive eu queria destacar que no domingo vai ter uma sessão no Artplex, lá no shopping Frei Caneca, né, com a presença do diretor, né, que vai debater o filme com o público que lá estiver. É muito legal, muito importante, é um trabalho minucioso, histórico, feito assim, com muito rigor, né? Não é nada panfletário, é feito com todo o rigor histórico necessário, e é o que nós estamos precisando hoje em dia para abrir os olhos da população, para abrir os olhos das pessoas que talvez não viveram aquela época, que nasceram depois, ou eram muito novos, que a intervenção militar na política equivale ao horror. Como você disse, ainda se fossem só essas pessoas na rua pedindo, de certa forma, o retorno desse momento, isso já seria péssimo. A gente lembra que no comecinho do 7 de setembro, a primeira declaração de Bolsonaro foi nesse sentido, né, de que a história pode se repetir. E ele citou o golpe de 64 nessa fala inicial. Ele fez uma ameaça ali naquele momento, num café da manhã ali no Palácio do Alvorada. Então a gente tem não só muita gente pedindo o retorno desse momento, como o próprio presidente da República, e isso não é de hoje, né? A gente já sabe de outras falas, inclusive dele. Então, importantíssimo. Não é de hoje. A gente lembra que quando ele deu o voto pelo impeachment, favorável à abertura do impeachment para Dilma, ele dedicou aquele voto ao mais notório torturador do regime ditatorial brasileiro, que foi o Brilhante Ustra. Né? Então, desse tipo de pessoa não se pode esperar nada. Nós, como cidadãos, como população, é que temos que nos defender deles. Usar do que nós formos capazes para nos defendermos deles e valorizarmos a democracia e as garantias constitucionais que ela oferece. É isso, pessoal. Então, o Grande Irmão está disponível nos cinemas, estreando essa semana. O próximo documentário trata da luta indígena na proteção da Amazônia, chama O Território. Inclusive, esse filme ganhou o Sundance, é isso, né? Um filme que já foi, inclusive, apreciado lá internacionalmente, lá fora. Fala mais pra gente sobre O Território, então. Ele é dirigido por um norte-americano chamado Alex Pritz. E ele foi... O Sundance é um festival de filmes, que eles chamam de filmes independentes, que não são ligados às grandes produtoras. Né? E esse filme traz a luta dos indígenas, né? Dos Uru-Eu-Uau-Uau, da Amazônia, né? pela preservação do seu território, que está sendo invadido. Né? E isso é mostrado, inclusive o filme é muito interessante porque ele não mostra apenas pelo ponto de vista dos indígenas, mas também pelo ponto de vista dos invasores. Os invasores são entrevistados, eles dizem, olha, eu considero essa terra aqui como minha, eu vou construir a minha casa, se a minha casa for destruída, eu vou reconstruir, isso aqui é nosso. Aí aparecem imagens de drones, por exemplo, de ver que aquela área já está toda, a floresta já foi completamente abatida para servir de pasto. Né? Hoje se sabe que esse processo de derrubada da mata para a transformação de pasto e para a criação de gado é o principal fator
né, de devastação florestal, né? Saiu, inclusive, Thalita, uma matéria muito grande essa semana no Libération, no jornal francês Libération, sobre essa devastação da Amazônia sob o governo Bolsonaro, como ela se intensificou, né? E como já existem áreas assim de savanização, como eles falam, que são irreversíveis. Né? Então, se nós não tomarmos cuidado também, nós vamos perder esse grande patrimônio brasileiro que é a floresta. E os grandes cuidadores dessa floresta são justamente os povos originários, são os indígenas. E esse documentário é muito bacana porque mostra, como eu falei, o ponto de vista daqueles que estão invadindo o território indígena, mas mostra o ponto de vista dos indígenas também, e de como eles, cansados de esperar nesse governo a intervenção da FUNAI na preservação dos territórios, eles resolvem fazer isso por conta própria. Se munem de arco e flecha e vão lá e expulsam os invasores. É uma coisa muito interessante de ver como essa consciência deles se transforma em ação, né? Em falta de uma proteção legal que deveria vir do Estado, porque, afinal, eles estão em território demarcado que está sendo invadido de maneira ilegal. É um filme muito bacana, houve os indígenas, tem momentos muito dramáticos, quando um dos indígenas, que era um dos líderes, é assassinado, né? E os outros todos se unem em torno deles. Uma mulher indigenista também que dedica a vida àquilo, com o risco da sua própria segurança e da sua família, né? Enfim, que existem pessoas idealistas que estão convencidas de que precisam dedicar a vida à preservação, não apenas do bioma amazônico, mas principalmente dos povos originários que lá vivem e dependem disso para viver e que são, como eu disse e repito, os principais protetores desse patrimônio brasileiro. Uma temática que tem tudo a ver com o dia de hoje, inclusive, porque tem uma notícia que circula nas redes, que é em relação à fumaça de queimadas na Amazônia chegando em São Paulo, né? Muita gente já acordou com esse cheiro de fumaça em São Paulo. Ontem a gente trouxe a notícia aqui de que os focos de fogo nos primeiros 5 dias de setembro desse ano superaram todo o mês de setembro de 2021. É tão alarmante esse dado, e eu achei muito curioso que os 2 fatores citados pelos especialistas, e isso são números do INPE, é a seca, é claro, que ajuda, né, a esse fogo se espalhar, mas é o fator Bolsonaro, porque com medo de ele perder a eleição e um novo presidente retomar medidas de proteção ambiental, os proprietários de terra estão acelerando o desmatamento, acelerando as queimadas para fazer pasto. Então, tem muito a ver com esse momento de governo Jair Bolsonaro que a gente está falando. Desde 2018, a queimada, a devastação da Amazônia tem acelerado e por conta desses todos fatores. Então, tem tudo a ver com esse momento. E é outro filme, acho que muito didático para a gente nesse momento. Exatamente, e a gente tem que ter consciência que nós estamos vivendo um desastre ambiental e talvez a gente não esteja se dando conta o suficientemente disso, né? Achando que não, que resolve e tal, e a mudança de governo vai... existem danos que os cientistas já dizem que são irreparáveis, né? E à medida que esses danos aumentem, todo o bioma pode ser comprometido. Esse é um problema brasileiro, é um problema mundial, por isso que eu citei uma matéria da imprensa estrangeira. Isso tem saído matérias em várias publicações estrangeiras, porque se dão conta de que existe esse perigo mesmo de se perder esse pulmão da humanidade que é a Amazônia. Puxa vida, que situação. Vamos para o próximo, que é 5 Casas. É um filme que traz as memórias do diretor, né? As imagens muito bonitas, mas assim, eu acho que precisa assistir para entender do que se trata. Pelo trailer eu fiquei assim meio que boiando. Conta pra gente. É um filme muito legal. A gente já tinha falado um pouquinho dele, porque ele concorreu ano passado, não sei se você lembra que eu fiz uma transmissão lá direto de Fortaleza, do Ceará. E esse filme foi apresentado lá, né? E nós falamos sobre ele e tal. É um filme gaúcho e agora ele passou de novo no Festival de Gramado,
na Mostra Gaúcha, e ele foi o vencedor, melhor filme da Mostra Gaúcha, não do festival inteiro, mas da Mostra do estado do Rio Grande do Sul, né? E ele é um filme muito bonito, um filme muito, muito, muito bonito. Ele é tão bonito, deixa eu contar uma pequena história lá. Tem uma produtora que é muito amiga nossa, que é a Sara Silveira, que é produtora. Ela foi produtora do Caso Reichenbach, produtora de tudo quanto é filme independente. É uma mulher assim fantástica, né? E é gaúcha, mas vive em São Paulo. E ela assistiu esse filme lá, ela ficou assim: nossa, isso é uma obra-prima, eu vou produzir tudo que esse guri fizer daqui para frente, que é muito talentoso. E ele é mesmo muito talentoso. Ele faz um trabalho memorialístico. Ele é de uma cidade gaúcha chamada Dom Pedrito. E ele vai para Porto Alegre e tal, tem uma vida na cidade grande e tal, mas ele volta lá em busca das memórias dele, né? Então, ele vai reencontrar uma velha professora de francês, né? Que está idosa já, né? Ele vai para a casa dele, ele faz todas as memórias dele. Ele vai recuperando através desse filme, né? É como assim dizer assim que eu preciso chegar na maturidade, né? E voltar às minhas origens para fazer um balanço da minha própria vida. E faço esse balanço através do que restou daquilo tudo, né? E é também uma radiografia da vida assim na província, nas cidades pequenas, que às vezes tendem a ser mais conservadoras. Então, ele nota assim, ele fala ele entrevista um conhecido dele, um jovem que sofreu agressões, assim, foi discriminado e sofreu agressões físicas pelo fato de ser gay, né? Então, que essas coisas existem ainda nas cidades pequenas, né? E nas cidades grandes também. A gente sabe que o preconceito é algo muito disseminado, e ao invés da gente melhorar, isso tem sido estimulado, né, por quem teria responsabilidade de ter de trabalhar por uma sociedade mais harmônica, mais aberta e menos preconceituosa. E nós temos um movimento contrário no Brasil atual. Então é um filme também que, ao mostrar essas mazelas que são endêmicas da cultura brasileira, infelizmente, né, de como nós estamos ainda distantes de chegar a uma vida de convívio civilizado. E ele faz isso através das memórias dele. Não é apenas isso, né? Como eu falei, ele lembra do colégio dele, de amigos e tudo mais, mas esse componente também da homofobia tem uma presença muito forte no filme desse diretor, que é o Bruno Goulart Barreto. Guardem esse nome, porque a nossa amiga Sara Silveira tem toda a razão. Esse guri é muito talentoso. Que legal, eu não lembrava não da gente já ter comentado sobre ele então em outro programa. Que bacana, as imagens são lindas, parece ser muito emotivo, inclusive. Legal. Vamos em frente, recuperando uma estreia da semana passada, mas uma estreia que está fazendo super barulho nos cinemas, né? Tá com um público imenso, que é Predestinado. Arigó e o Espírito do Dr. Fritz, que pega esse filão espírita, né, de filmes espíritas. Fala mais pra gente. É um sucesso nos cinemas. Eu destaquei por causa disso, Thalita, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil para o cinema em geral, né? E para o cinema brasileiro em particular, né? O público está muito ainda resistente à volta ao cinema, né? O que tem enchido as salas são os blockbusters, que vêm dos Estados Unidos, filme de super-herói, isso aí não tem problema nenhum, as salas são lotadas e tudo mais. Agora, para os filmes de maior empenho artístico, filmes de maior empenho social, político e filmes brasileiros, a volta está sendo muito difícil. A gente não sabe ainda direito o que aconteceu, se durante esses 2 anos de pandemia o pessoal se acostumou bastante mais com o streaming, então não quer mais sair de casa para ir para cinema, ou se, sei lá, se é a crise. Provavelmente é um componente de tudo isso, mas de toda forma está sendo difícil levar as pessoas para o cinema. E esse filme Predestinado, que entra
naquele filão, como você falou, do filme espírita, ele teve uma boa partida, né? Ele arrancou já no primeiro fim de semana dele, ele fez 90 mil pessoas de público, né? E vai seguindo. Então, ele está mostrando que existe esse filão mesmo, que é um filão rico para ser explorado pelo cinema. Já tiveram filmes sobre Chico Xavier e outros filmes assim, que foram grande sucesso de público. Esse filme ele é protagonizado pelo Danton Mello, que interpreta o Zé Arigó, que dizia que incorporava um espírito e fazia aquelas cirurgias e tudo mais, as cirurgias espirituais, e ele foi um cara muito famoso. Eu me lembro da minha infância, eu só ouvia falar desse cara, desse Arigó em Minas, que fazia milagre e tudo mais, e ele foi estudado por pessoas, médicos americanos, assim. Francamente, eu não me posiciono sobre isso, porque eu sou um total agnóstico, então eu não... Mas como fenômeno cultural e com o fenômeno religioso, isso é inegável. O filme tem muitos problemas. Eu acho que o filme é às vezes meio apelativo, mostra cirurgias assim, meio a seco e tal. Eu não gosto muito disso. Agora, a interpretação do Danton Mello é muito legal, e a Juliana Paz, que é uma boa atriz também, que interpreta a mulher dele, né? E o Marcos Caruso, você vê, tem um elenco assim, bastante bom esse filme, né? Interpreta um padre que combate as ideias do Zé Arigó. Você tem sempre esse combate entre a igreja oficial e esses caras, esses outsiders que surgem aí, que são taxados como curandeiros e tudo mais, e que ameaçam o prestígio da igreja católica, então dominante em Minas Gerais da época, né? O filme se passa em Congonhas, que é aquela cidade maravilhosa do ouro, onde tem aqueles profetas do Aleijadinho, que é uma das obras-primas da humanidade. A história se passa lá, né? Então é um filme que tem essas características, né? Tem essas características e que despertam a atenção do público. Quando o público está tão apático em relação ao cinema brasileiro, o Arigó faz esse milagre de levar as pessoas a saírem de casa e irem para o cinema. Então vale por isso, né? Sempre boa notícia, né? Ver o brasileiro prestigiando produções brasileiras. É uma boa notícia sempre. Vamos aproveitar esses últimos 5 minutos para falar da mostra dos 100 anos do Pasolini, porque, se eu não me engano, é a última semana em que as pessoas podem acompanhar online, né, a mostra. Conta pra gente. Desculpe, estava tomando um golinho aqui de água. Não tem problema. Estava com a garganta seca de tanto falar. Esse ano se completaram os 100 anos de nascimento desse importante diretor italiano, que é o Pier Paolo Pasolini, né? Que foi um provocador, foi um agitador, foi um grande intelectual, ele escrevia demais, poeta, né? Ensaísta, polêmico. Tinha muita gente que odiava ele na Itália e tinha muita gente que amava ele na Itália, porque Talita, ele era um crítico acerbo da sociedade europeia que estava nascendo no pós-guerra, que para ele era a sociedade de consumo que estava nascendo naquele momento, se solidificando naquele momento, e ele dizia uma coisa, isso muito importante, na terra dele, que era a terra onde nasce o fascismo com Mussolini, né? Ele dizia o seguinte: vocês não viram nada, o verdadeiro fascismo está por vir, está nascendo agora, está entre nós. Ele previu, por exemplo, a era Berlusconi, que ele não chegou a ver, e que foi a reedição do fascismo na Itália. Bom, isso apenas como introdução. Ele deixa uma obra cinematográfica maravilhosa, assim, com algumas obras-primas, e algumas entre elas podem ser vistas ainda no streaming, no Cinema em Casa do Sesc, que é uma maravilha, porque você entra lá, assiste o filme, não precisa nem se cadastrar, com cópias ótimas, né? Então ele tem alguns filmes lá, dos quais a gente tem que destacar Mama Roma, que é um filme da fase mais neorrealista dele, mais assim, voltada
para os desencontros sociais, né, com a grande atriz Ana Magnani, né, fazendo uma mulher que tenta se reaproximar do filho e não consegue por questões sociais, né. O Evangelho segundo São Mateus, que para muita gente é considerada a obra-prima de Pasolini, que era essas coisas de italiano, eu sou descendente de italiano, aquelas contradições italianas. O Pasolini era profundamente católico e profundamente marxista, e ele faz um Cristo revolucionário, né, que é maravilhoso. Esse filme é extraordinário, né. Tem outro filme chamado Gaviões e Passarinhos, que é com um grande cômico italiano, napolitano, Totò, que fez um monte de comédias, e o Pasolini achou que ele poderia servir também para fazer filmes políticos. Então esse é um filme em que o Totò e o filho dele vão deambulando, vão passando pela Itália e tal, e recebem a companhia de um corvo falante, que representa o intelectual tentando debater com o proletariado. Veja que coisa interessante e tão atual, né? O Corvo é o intelectual e ele tenta explicar para a consciência de classe, para aquela dupla lá, e não consegue nada. Eu não vou dizer como é que termina o filme, porque é de uma maneira hilária e muito interessante para a gente ver como é difícil o diálogo entre os intelectuais e a classe trabalhadora, coisa que a gente tem até hoje, né? E o Pasolini faz isso sob a forma de uma alegoria. Tem outros filmes também, acho que são 6 filmes, se não me engano, 5 ou 6 filmes, além dos que eu citei, o Édipo Rei e Medeia, que são as leituras do Pasolini das grandes tragédias gregas, da mitologia grega. É muito interessante. E só para terminar, que eu sei que a gente já deve estar estourando, né? O Pasolini foi assassinado em 1975 num crime até hoje não muito bem esclarecido, que um outro cineasta que fez uma homenagem a ele chamou de um delito italiano. Ele era tão incômodo que era como se a conservadora Itália tivesse em conjunto assassinado o Pier Paolo Pasolini, que é um grande artista a ser descoberto por quem ainda não conhece e ser revisto por todos nós. E existe, Thalita, só um segundinho, sim, existe também na plataforma, além dos filmes, tem uma aula magna com um professor italiano chamado Roberto Chiesi, está lá o vídeo, né? São 50 minutos de aula, que ele faz um panorama da obra completa do Pasolini. Ele é um especialista e encarregado do acervo do Pasolini na Cinemateca de Bolonha. Então, para quem quiser ter uma visão de conjunto, eu aconselho a começar a ver pela aula magna desse professor Roberto Chiesi. Perfeito, Sesc.digital, tá bom, pessoal? Vocês conseguem acompanhar pelo streaming, então, esses filmes comentados pelo Zanin. Zanin, um beijo enorme para você, muito obrigada, bom final de semana, boa semana, a gente volta a se encontrar na sexta, até lá.